Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e será que teremos mais uma migalha? Por favor, umas migalhas para decks de rituais? Sim, hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes anunciados para o deck de Drytron. Aquele Drytron, aquele deck, que deve ter até uma fanbasezinha aí que curte o deck hoje em dia, afinal de contas ele deixou de ser meta, mas na época, meu amigo... O que nego odiava o Drytron era putaria. Mas hoje em dia é um deck querido, deixou de ser meta, então cai nos braços do povo, não é mesmo? Hoje vamos comentar um pouquinho sobre esses novos suportes para Drytron que virão na coleção de Infinity Forbidden. E, dentre outras coisas, ele dá ao Drytron uma característica que muitos decks, na verdade, praticamente todo deck de Yu-Gi-Oh! Respeitável no momento atual do jogo precisa ter, que é One Card Play. Então, suportes para Drytron que tentam de fato melhorar o deck e dão uma camada de One Card Play para ele, além de outras coisas. Vamos comentar um pouquinho sobre isso do Drytron. Será que isso é suficiente pro Drytron voltar? Ele é um deck que não é legal de estar no jogo. Quando ele tá no jogo, o jogo já tá levemente com uma gripe ali. Não é legal que decks como o Drytron esteja no topo do jogo. E aí, esses suportes são suficientes para trazer ele de volta? É importante lembrar que primeiro são lançados no OCG e nem de longe eu imagino que deva ser algo de fato útil e bom por lá, mesmo sendo o One Card Play que tem no deck, tá? No OCG, por exemplo, acho que é uma flopada forte. Vamos ver se no TCG tem potencial para algo. Vem comigo porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Então, naquela vibe de poder conversar com vocês sobre suportes para novas coisas, eu vou tentar contextualizar rapidamente antes do que se trata o deck pra gente ver se os suportes fazem sentido, né? O Drytron, eu tô com essa decklist aqui que eu tinha no meu DB, ó, há muito tempo, quando a Iva ainda estava no jogo, mas ela foi banida. O Drytron é um daqueles decks que dominou o formato competitivo em determinado momento. Ele foi lançado há um tempo atrás em Genesis Impact, lá no final de 2020. 2020 foi aquele ano caótico que você não sabe sobre. Eu deixo essa retrospectiva do ano 2020 para você acompanhar aqui em cima. O ano de 2020 foi muito ruim pro Yu-Gi-Oh! Foi quando teve a pandemia e foi quando a Konami negligenciou muito as banlists. Tivemos muitos combos com o LCS rolando lá para poder manter o Yu-Gi-Oh! Vivo. O Drytron veio no segundo semestre, no finalzinho daquele ano já, né, para poder bater de frente com o Virtual World e fazer aquele meta do final do ano de 2020 e começo do ano de 2021. A forma de jogar era bem diferente. Por exemplo, não tínhamos ainda o Fafnir, né, o Exceed aqui embaixo, e também não tínhamos o Diviner, porque isso só viria em maio do ano seguinte. Então ele jogou ali por um tempo, mas não ficou por muito tempo assim. Se eu não me engano, o Genesis Impact foi lançado ali no final de novembro, comecinho de dezembro mesmo, e rapidão assim. Em março já teve uma banlist essa que baniu o Calamity do VW e também mexeu em coisas do Drytron. Ele foi relevante a ponto de demandar uma banlist nele, né? Ele obviamente tem várias questões que são ruins. Por exemplo, ele tem na época, né, ele tinha umas paradas de ser um deck que fugia completamente de como nós estávamos acostumados a interagir com decks meta. Não tomava Veiled direito, Impermanence não era muito bom. O Ash até que podia trocar, mas no geral, hand traps de cemitério é que faziam a parada, né? Hand trap como Belly, como Crow, como um Psycho Reader e principalmente o Draw, porque o deck vem cartas do cemitério e adiciona todas as cartas do deck pra mão. Em linhas gerais, para não ficar muito tempo no Drytron, porque é um deck que todo mundo já conhece, o Drytron consiste em monstrinhos máquinas que fazem rituais, né? Basicamente, os Drytrons, eles precisam de combinação entre eles, porque eles podem se invocar da mão ou cemitério por tributar um outro Drytron da mão ou campo ou qualquer monstro de ritual. E aí eles se invocam da mão ou cemitério. E na resolução desse efeito que foi ativado, seja na mão ou no grave, eles fazem uma coisa extra. O Alpha, por exemplo, busca qualquer ritual do deck, o Zeta busca qualquer spell de ritual, o Gama invoca um Drytron do cemitério e o Delta, ele mostra uma carta ritual na mão para comprar uma carta. Então eles têm essa propriedade, por isso que cartas no cemitério eram muito bons, né? Eles são luz e tal. Então você interagia com o cemitério dele. Como tudo busca tudo e o que você quer de fato é isso, precisa de combinaçãozinha de duas cartas para tributar. Sem isso você não sai do early, tem que ter combinação de duas cartas, inclusive Alpha e Zeta é by far uma das combinações mais fortes da história do jogo. Então você precisa disso para poder construir a tua jogadinha e tal.
Via de regra, ele é um daqueles decks atualmente de combo que não tem muito espaço pra você tecar, tá ligado? Ele não tem muito espaço pra tech. Quando ele vai primeiro, ele é muito forte, mas quando ele vai segundo, deixa um pouco a desejar, precisando ter a porra do droplet na mão, senão você não tem muita chance de jogo. Isso depende do formato, porque tem formato que o cara interage de outras formas, de outros lugares. Mas enfim, basicamente o deck de Drytron é isso. O ritual que ele chega, pelo fato do Alpha tributar um monstro pra poder se invocar e buscar qualquer ritual na resolução, faz com que você possa usar qualquer ritual do jogo nesse deck. E já tentaram usar muitas coisas. A forma de ritual dele também é um pouco diferente. Ele faz o ritual tributando monstros da mão ao campo, somando os pontos de ataque. Então os pontos de ataque do monstro tributado tem que ser maior ou igual aos pontos de ataque do ritual que você está invocando. Então ele muda um pouquinho a forma que você faz o ritual somam, por isso que os Drytronzinhos têm todos 2000 de ataque, mesmo sendo nível 1. E aí você usa e abusa de algumas coisas, como principalmente o Benten, que é um ritual que toda vez que é tributado, e não precisa ser tributado para fazer Gishki Shoukan, tributado Herol, ela busca uma fada de luz, então você abusa dos Drytrons tributando a Benten e ela triga várias e várias vezes por turno. Inclusive essa lista aqui é de quando a Benten estava limitada, só pra você ter noção de quanto tempo faz. E aí a tua endboard é conseguir fazer muitos links, você vai fazer jogadas de links e tal, IP, Apollousa, papapá, mas via de regra você vai passar com algum ritual de interação no campo que tendia a ser o Ultimateness, ou então o Perfection, né, que é esse ritualzinho aqui, que basicamente ele ia colocar, você precisava colocar um monte de fada na tua mão, e aí se o cara ativa um efeito de monstro, o Perfection descarta uma fada, nega e destrói. E assim por diante. E aí não é uma vez por turno, se você tem 6 fadas na mão e era o plano, você descartava 6 vezes e negava o bagulho. Era muito difícil de quebrar. Então, esse é o conceito geral do Drytron, tá? Precisa de 2 cartinhas para poder construir play, é um monstro de máquina, os monstros não são máquinas, tenta fazer o ritual é genérico, o tributo do ritual tem que ser todos máquinas e você consegue invocar qualquer ritual do jogo com os pontos de ataque somados ali. Então, via de regra, esse aqui é o deck de Drytron. Agora a gente passa para os suportes, né? Eu acho que eu gastei muito tempo fazendo isso, mas como eu já vinha falando dos suportes, do novo suporte desse jeito, eu acho que não foi muita perda de tempo não, né? Então aqui tá os novos suportes. Vamos começar falando sobre eles, ó, que são basicamente uma trap, um monstro de main deck e também tem esse carinha aqui, que é um monstro de ritual. O Drytron, é importante frisar também que ele é um daqueles decks que compartilham lore. Então, ele compartilha lore com o deck de Usatic. E esse monstro aqui, por exemplo, é um deles, que é sempre tratado como o Drytron e o Usatic. Ele é nível 7, diferente dos outros Drytron, mas tem 2000 de ataque. O nível não faz diferença para os Drytron, porque eles não podem ser normal summon, por exemplo. Então, foda-se. E aí você... Se você controla um Drytron ou Usatic, você faz summon dele na mão, mas não do cemitério, que é algo que o Drytron precisa fazer, porque os teus Drytron tem que queimar cartas. Tem que queimar a carta da mão e a carta não pode só ir embora. Ou ela te dá algo em troca, como a Benten quando é tributada, ou então ele volta do cemitério. Então eu dou um Drytron tributando o Drytron na minha mão. Esse Drytron do cemitério vai tributar o Drytron do campo, por exemplo, para eu poder construir jogadas. Então, apesar dele precisar de 2 cartas para jogar, essas cartas não podem ser gastas porque sim. É um dos motivos pelo qual esse monstro não é usado, mesmo ele tendo um efeito bom, porque se você pode adicionar uma Spell Trap Drytron do deck pra tua mão, ou Usatic, né? Mas aqui ele busca qualquer Spell Trap Drytron do deck, é bom. Mas aí, se ele tá na minha mão, eu tributo ele não volta do cemitério. Eu tenho que invocar ele da mão pra pegar uma carta, beleza, vale a pena? Nem tanto, tá ligado? Porque ele não volta do cemitério. Então é importante ter isso em mente. É aí que o suporte entra na parada, né? Dá pra você ver um claro paralelo daquele monstro com esse aqui, que é o Drytron no 2. Então, ele não pode ser normal set, deve ser special invocado por um efeito de carta, e você pode somente usar o primeiro efeito uma vez por turno, beleza. Então, você não pode ritual summon monstro no turno que ativa qualquer um desses efeitos, exceto Machine Monsters. Isso é interessante, tá? Porque essa carta ela é muito boa. Vamos pro efeito primeiro. Se Drytron tá no campo, se um Drytron card tá no campo, caralho, se eu tiver um Drytron Fafnir, que é o campo, você invoca ele, tá? Você pode despachar essa carta da tua mão ou cemitério, mas bana quando ela deixar o campo. Então ela não fica no cemitério pra ficar voltando igual os Drytrons fazem, né? O Drytron se volta do cemitério tributando alguém, ele link vai pro cemitério e fica de follow. Inclusive, Drytrons no cemitério são follow desde que tenha um Drytron Drytron ou ritual no campo ou na mão. Volta a acontecer tudo de novo porque no cemitério eles são follow-up. Esse cara não. Mas enfim, ele entra, se você tiver uma carta Drytron, bum, se invoca. Diferente dos outros Drytrons que tem que ter carta pra você ir destruindo. E aí, se esse card é special invocado, você pode adicionar um Drytron monstro do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. Então, nenhum Drytron busca Drytrons at all. Não tem Drytron que busca Drytron. O Alpha busca qualquer ritual, o Zeta busca qualquer spell de ritual, o Delta mostra ritual na mão e compra uma.
E o Gama invoca bicho do cemitério. Aquele Drytron com o Satic, ele busca Spell ou Traps Drytrons, coisa que o Drytron não faz também, tá? Eles não buscam Spell ou Trap Drytrons. Quem busca isso é o campo, mas o campo não é buscável pelo deck. Ele tem uma dinâmica toda torta, é uma dinâmica que não é muito convencional. Apesar de todo deck ter isso, de que busca um monstro do deck, busca um Spell do deck, invoca um bicho do cemitério, que inovador. Mas o Drytron não chega a fazer isso legal. Ele busca qualquer monstro ritual, qualquer Spell de ritual, invoca um Drytron do cemitério, compra uma carta, mas eles não chegam nas próprias spells, eles não chegam nos próprios Drytrons, a não ser fazendo o Exceed do Fafnir, por Fafnir dar efeito e jogar um Drytron no deck pro cemitério, aí você buscou o Drytron porque no cemitério, bum, ele tributa alguém e se invoca. Então essa é a forma que o deck tem de buscar cartas, e esse monstro é diferente, porque se ele é Special invocado, você adiciona um Drytron monstro do deck pra tua mão, e do cemitério ele volta, então isso é Poggers. Esse monstro é muito bom nesse sentido, e ele possibilita que seja feito one card combo, porém, viu que ele tem um efeito muito bom, ele conversa muito bem com o deck, qualquer Drytronzinho que tiver no campo, ele entra, ele busca um monstro Drytron e você continua chinelando, e ele volta do cemitério, sem tributar. Poggers, 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 Poggers. Então, isso é bom? É bom? É. Mas qual é o drawback disso? Pra ele ser tão bom e o Drytron ser um deck tão opressivo, tão filho da puta, ele tem uma parada. Esse monstro não deixa você fazer summons de qualquer outro monstro que não seja máquina. Ah, Ritual Summon só. Você pode fazer links, você pode fazer. Agora, Ritual Summon não pode. E aí qual é o ponto? Esse deck de Drytron, apesar de muita gente ficar reclamando que o deck de Drytron nem é um deck de ritual, passa só com Ultimations lá e passa pela Benten, pela Idaten, só pra poder estender e ficar trigando a Benten um monte de vezes e ter um monte de fada na mão pra passar com Herald no campo. Oh meu Deus, que deck de ritual show. Então, cara, ele é um deck de ritual. Se você queima a spell de ritual do Drytron, ele é um deck comum. Ele é um deck comum que vai tentar fazer uns linkzinhos. Esses linkzinhos é a pior escolha possível de você ter pra usar um deck de link, é usar o deck de Drytron. É melhor usar outros decks de Exceeds, tá? Então o Drytron sem ritual ele não é nada. Então ele é um deck de ritual no final das contas. Porém, esse monstro, que é um monstro de early game, de sair do early, de começar a jogar, ele não deixa você invocar ritual de ninguém, a não ser ritual de máquinas, o que é bom. Por outro lado, o ritual é uma das formas de interagir que o deck tem. E agora, como que eu interajo? Eu não tenho mais os Heralds. Aí é que entra a próxima carta, que é isso aqui. Que é inclusive uma parada que a Konami tem que começar a fazer pros decks, né? Por exemplo, o deck de Hero, ele tem, hoje em dia já tem mais formas de você interagir com o oponente e tal. Mas quando você loca um deck dessa forma, o deck tem que ter o que fazer, tá ligado? Então, um Dark Law é muito pouco pra interagir com o oponente. Um Plasma Floodgate é muito pouco pra um deck como um Hero. Então, locar os monstros, o deck de Hero, a fazer apenas Heroes, pode acontecer. Inclusive, eu gostaria que acontecesse mais. Desde que você consiga fazer alguma coisa com a tua própria engine, com o teu próprio deck. E aqui a Konami locou. Eu gostei desse lock, tá? Pra parar de ser filho da puta e ficar metendo Benten, Daten, Herald, esse tipo de coisa. Joga de Drytron, filho da puta. Teu deck não é de Drytron? Então joga de Drytron. E os caras vão poder jogar, porque eles lançaram mais um. Essas dinâmicas de monstro ritual de Drytron me incomodam um pouco, porque o ritual do Drytron, ele acaba sendo... Ele é feito com pontos de ataque, como eu disse, né? Então, geralmente, tem 2 rituais só de Drytron até o momento. E eles são nível altíssimo. Porque o nível não importa, mas eles são nível altíssimo e o ataque deles são altíssimos. Por quê? Porque geralmente você tenta colocar a força do monstro atrelada ao quão difícil é de se fazer ele, né? Então você tem aqueles monstros lá da época do 5DS, aqueles monstros grandões e tal, aqueles 5 bolado, Quasar e tal. Eles têm que ter um efeito muito forte e os pontos de ataques muito fortes, porque eles são difíceis de fazer. Aqui é parecido, é um ritual com nível altíssimo que tem 5.000 de ataque, 4.000 de ataque, mas, cara, o Drytron não é feito pra fazer isso, tá ligado? Então, essa dificuldade que é colocada artificialmente versus o que o monstro pode te dar, eu acho ruim. Eu não gosto muito que esses monstros interativos, eles tenham os pontos de ataque tão altos assim. Não é legal, porque uma coisa que é boa de se fazer em formato mais skillful assim, geralmente envolve ter interações no campo, é óbvio que vai ter, mas se os monstros tiverem pontos de ataque baixo, você põe pressão de outras formas, inclusive via Battle Phase, que passa a ser algo bom, relevante, legal, tá ligado? O formato do Zu é o que melhor representa isso. Você tinha a porra da Trident lá, que não tinha ataque, ou tinha um ataque muito baixo, mano, vai bater na Trident, pô, força ela, e foda-se, tá ligado? É uma dinâmica legal. Então, quando tem um bicho grandão assim, fica estompando a tua cara toda hora, é meio chato. Mas enfim, tem onde chegar. Esse monstro ele tem 5.000 de ataque, é o Drytron Meteonis Alpha Draconides. E outros Drytrons que você controla não pode ser destruído por cartas de efeitos do oponente. Por efeitos do oponente, né? Então não pode ser destruído. Os outros Drytrons eles têm forma de proteção. E eles têm um efeito Quick de poder banir
monstros do cemitério ali pra poder fazer alguma coisa. Então você tem o Drytron que traz com monstros, que mata monstros que foram special invocados, e aí ele bane monstros do cemitério cuja soma de ataque seja até 4.000. Então você bane 2 Drytrons, tem soma de ataque 4.000. Então você pode matar 2 cartas, 2 monstros. Se for o outro, ele interage com Spell e Traps. Se não me falha a memória, é algo nesse sentido. E eles têm proteções sobre algumas coisas. Não morrer por efeito, não poder ser alvo, esse tipo de coisa. Esse cara diz que outros Drytrons monstros que você controla não são destruídos por efeitos. Então ele pelo menos. Então beleza, ele é destruído por efeito. Outros Drytrons não. Então ele não se protege. Poggers, pelo menos isso. Até 2 vezes por turno, quando o oponente tiver um efeito de monstro, você pode banir Drytron monstro do teu cemitério cujo ataque seja igual ou exceda o ataque do monstro. Você nega a ativação e se fizer destrua o monstro. Isso aqui é interessante, mas 2 vezes por turno eu achei exagero, mas beleza. Você põe ele lá no campo e 2 vezes por turno você pode fazer isso. Então, se você está fazendo o teu combo e o cara te dá um Nibiru, você vai calcular ali, né? Não é um cálculo muito complexo, mas o Nibiru tem 3.000 de ataque. Os Drytron tem 2.000 de ataque. Então você bane 2 Drytron do teu cemitério para poder chegar no ataque do Nibiru e você acaba negando e destruindo, o que é muito importante de se fazer, né? Nega e destrói o monstro, banindo 2 Drytron do cemitério, que potencialmente poderiam ser teu follow-up, mas tem como contornar. Tem como contornar e você vai ter alguma coisa de follow-up no cemitério. Porque lembra, os Drytron no cemitério são os follow-up. E por fim, se esse ritual invocado card que você controla é destruído pelo oponente, por batalha ou por efeito, você pode special summon um ritual monstro com 4.000 de ataque da tua mão ou deck. E isso é tratado como um ritual summon, tá? Então, ele morre e põe outro bicho no lugar. Esse monstro é muito bom. Esse monstro é muito, muito bom. É fácil de fazer, interage com o deck de Drytron, é uma máquina ritual, então mesmo que você use o efeito do outro monstrinho, você continua tendo interações no campo, né? E quando ele morre, ele deixa uma carta pra trás, mano. Yu-Gi-Oh! Moderno é isso aí. Yu-Gi-Oh! Moderno é isso aí. É só um bicho de 5.000 de ataque. E eu não sei se você lembra, mas temos um monstrinho que é muito, muito importante no deck, que se chama Fafnir, que é esse monstro aqui, né? Eu disse que o jeito que o Drytron jogava antes era de um jeito e mudou quando chegou as coisas novas da coleção da época, né? As coisas novas da época, que era o Diviner e o Fafnir, o Exceed. O Fafnir, todo mundo lembra dele, porque ele é feito com 2 monstros nível 1 genérico. Quando você faz o summon dele, ele joga um Drytron card deck pro cemitério. E quando você vai fazer ritual, você pode tirar os materiais debaixo do Fafnir pra fazer o ritual. Que mano, deixa o ritual muito barato. Pelo amor de Deus. Se eu tenho 2 monstrinhos Drytron embaixo dele com 2.000 de ataque cada um, eu vou fazer o ritual, eu detacho os 2, eu tenho um ritual de 4.000 pra fazer e eu não gastei monstros. Porque eu juntei 2, fiz o Fafnir deu efeito e jogou um bicho, e o Fafnir ficou no campo e eu ainda tenho um ritual grande do lado. É uma economia de carta gigantesca. Porém, ele tem outro efeito, que é o seguinte: se esse Exceed invocado card... Como é que é? Não. Ele tem outro efeito que é o seguinte, ó. Quando o oponente ativa uma Spell ou Trap card, enquanto você controla um Machine Ritual monstro, Quick Effect, você pode detachar o material dessa carta. Nega a ativação e, se fizer, destrua a carta. Ou seja, o Fafnir é uma interação. É uma interação que detacha, graças a Deus. Detacha, olha só, mano. Um efeito de ritual de Exceed que detacha. Quem diria? Obrigado, Konami, mas acontece com raridade, na verdade. Mas ele detacha e nega. Então, se tem até então não tinha uma máquina ritual pra você deixar com consistência do lado dele. Agora tem, que é aquele ritual grandão. Então, uma mesa Drytron puro mesmo, só com esse ritual e um Fafnir já é de respeito. Tem follow, nega monstro 2 vezes, nega Spell Trap, tem follow no grave, e você constrói isso com poucas cartas. Então, são suportes muito bons, que deixam o deck mais puro. Enfim, eu não gosto do Drytron, mas é inegável que isso melhora e melhora muito o deck. Agora tem uma Trap é ruim, geralmente nem tem como buscar ela, a não ser pela detalhe. Eu já falo, né? Se um Drytron card seria banido, você pode tributar um Drytron monstro, escolher até 2 dos seus Drytrons banidos e adicione de volta pra tua mão. Tenta pegar o follow-up, já que o bicho bane os Drytrons do cemitério, que seria teu follow, você ficaria sem follow. Essa trap tenta pegar eles pra mão pra deixar o follow na mão. Coisa que hoje em dia a gente deixa o follow de Drytron no grave. Só que o ritual come esse follow do cemitério. Essa carta não vai ser usada. O efeito seguinte você pode revelar um Meteonis Drytron na tua mão, que é a spell de ritual, e faz o summon de uma máquina da tua mão ou cemitério por tributar máquinas da tua mão ou campo, cujo ataque, você faz um ritual summon de um ritual Drytron teu, no turno do oponente. Essa carta não é usada, né? O campo de Drytron, que é o Fafnir, voltando mais uma vez pro DB, que é esse campinho aqui,
Quando essa carta é ativada, você pode adicionar um Drytron Spell Trap Deck pra tua mão, exceto ela mesma. Então você pega qualquer Spell Trap. Você pode pegar aquela carta. É buscável pelo campo. E o campo não é buscável de nenhuma forma pelo deck, tá? Você compra o deck, compra a carta do deck ou não tem ela. O mesmo vale pra Drytron nova, que invoca um Drytron do deck, porque o deck não chega nelas. Tem esse monstrinho que veio agora que busca monstros Drytron, o que me leva a crer que não deve demorar. Já tem um que busca Spell, que é esse cara aqui, né? Na verdade tem um Drytron. Esse aqui busca Spell, então beleza. E você tem até outras Spells, né? Tem essa aqui, ó, que escolhe um Drytron monstro ou um ritual que você controla e um face-up que você controla. O seu monstro pede 1000 de ataque até o fim do turno do oponente. E se fizer, destrua o monstro do oponente. Então, formas que o Drytron com a engine tem de separar interações. E ter essa spell, setar, passar pro cara, e você tem uma forma de interagir com o oponente. Mas também tem uma counter trap, que quando o oponente normal ou special summon o monstro enquanto você controla um ritual, você nega o summon e se fizer devolve o monstro pro deck. Então essa carta também é buscável. A Meteor Shower, simplesmente. Como que eu busco ela? Ah, mano, ou você busca com o campo, ok? Ou você busca com esse carinha aqui. Ele pega Spell Trap. Tem como chegar. Essa trap que foi lançada não é o caminho. Se for pra buscar uma carta dessa, você vai pegar essa que mata monstros, ou você vai pegar essa que nega summons. Solemn Judge. Quer dizer, não necessariamente porque não nega spells nem nada, mas você já nega summon. Mas é bom, por si só. Bom, pra poder completar, eu vou chamar o meu amigo, meu mano RM da massa, pra poder mostrar pra gente aqui o One Card Play que ele bolou, né? Então aqui, ó, com o Drytron Nova, nós vamos construir a nossa play. O Drytron Nova traz o novo, né? O Nu 2 do deck. Ele foi special invocado, então ele pega o monstro Drytron do deck. Beleza. Então eu peguei o Alpha tributa o Nu do campo e busca um ritual. Pegou o Benten. Geralmente isso aqui é o que você faz com Alpha Zeta, tá ligado? Mas tem que ter os dois. Tem que ter os dois porque tem que tributar alguém. Agora, esse monstrinho novo, ele vem do nada. E ele cria do nada a vantagem, porque ele entra e busca o monstro. E aí, ele no campo é food pra você tributar. Opa, ele tá no cemitério. Então ele volta. E aí você junta os dois, faz o Fafnir. Fafnir efeito Dump Zeta. Zeta tributa a Benten da mão, se invoca e pega a spell de ritual. Efeito ali da Benten, pega um Diviner. Lembrando, como foi usado o efeito do Nu, você não pode fazer ritual da Benten, porque só pode fazer ritual de máquina. Você vai dar normal summon da Diviner, Dump Arclight. Arclight efeito pegou o ritualzão aqui da massa, ativou a spell, tributou o Fafnir, o Exceed, que tem 2 materiais embaixo dele, 2 com 4.000 e o Fafnir tem 4.000. Então você já tem aí os pontos de ataque suficiente para poder chegar no 5. Na verdade somou 6 no total, né? Então, mas dá para invocar esse carinha aqui. No cemitério, o Meteontes dá alvo no Zeta, tira o ataque dele e pega de volta pra mão. Junta o Diviner com o Zeta e faz alguma coisa. Lembrando que a Diviner nesse caso ela tá com nível 6. Então você poderia fazer um Synchro Set se você quisesse. Poderia fazer um Dragster, poderia. Fez aqui a IP. E aí essa é o fim da mesa, né? Então tem um monstro aqui que nega dois monstros, teoricamente, né? Se o cara invocar monstros com ataque baixo, basta banir 2 Drytron do cemitério, tá tudo bem, porque ele nega 2 vezes. E a IP, que depois que esse efeito passar, você pode transformar ela em alguma coisa. Então, One Card Play. Aqui tem um vídeo do Lithium, que ele é um pouco mais grid, né? Então, tá aqui um exemplo de deck list que o nosso mano Lithium fez. E tá aí todas as cartas, 3 do bichinho novo e 1 do ritualzão, e é só isso que você usa, beleza? E é obviamente o Drytron, que é a carta que faz com que você tente ganhar o jogo no segundo, porque fora isso é ruim demais. E o Diviner não é mais starter, ele é uma carta que você busca com o Benten. Nova ativado, trouxe o Mu do deck. Mu efeito, pegou mais o monstro Drytron, tem 3 monstros Drytron na mão daí, né? Eu não sei se precisa de tudo isso, mas é o combo que ele quis mostrar. Fez o Alpha, pegou o Benten, tributou com o Zeta, tributou a Benten, pegou o Meteontes, Benten, pegou outra Benten, juntou, fez o Fafnir, Fafnir dump, monstro de ritual, ativa agora a spell de ritual, tributou ali 2, todo mundo e fez o ritualzão grandão, protegido de Nibiru, juntou, fez uma IP, no cemitério Gama tributou a Benten e invoca outro do cemitério, Benten efeito buscou um Vendes Ruler, pegou a spell de ritual de volta pra mão. O Zeta do cemitério não deu efeito. O Zeta não, né? O Nu não deu efeito no cemitério ainda. Agora ele tá voltando do cemitério. Juntou 2, fez um Fafnir. O Fafnir já deu efeito de Milar. Beleza. Você junta os outros 2, ele juntou a IP e outro monstro pra poder fazer esse Vents Ruler no final das contas. Mas o que é que você tem? Negação de monstro, negação de Spell Traps, Follow Up no Grave, Ritual Spell na mão e Chinela. Esse monstro Floodgate aqui até me incomodou um pouco, nem precisava, mas ele fez. E tá aí, manos. É basicamente isso. Isso aí são os novos suportes de Drytron. Diz o que você achou. E se você quer ver comentários sobre as coisas novas, deixa aí nos comentários se você quer ver coisas novas. Valeu, falou e até mais.